Bom, gente, eu sou o Álvaro, hoje é dia 21 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos fazer uma análise da represagem. Essa daqui é a curva da semana passada. Oficialmente o estado tinha conhecimento, por assim dizer, de 376.590 casos e hoje, para o mesmo período, já se sabe que a gente estava com praticamente 400 mil casos, 399.098. A gente vê que esses casos que entraram depois, eles vêm de longa data, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, tinha caso entrando. Então, essa semana foi uma semana com uma represagem, um represamento muito forte, 22.508 casos, ou seja, 6% de acréscimo aqui em uma semana, e o represamento de 2 semanas também muito forte, 3,1% ou 11 mil casos que demoraram até 2 semanas para entrar no sistema. Então, represamento muito forte, mudando bastante o panorama das últimas semanas aí. Bem, enfim, essa semana a gente está oficialmente com 407.755 casos e a gente vai fazer um ajuste de 5% aqui nesse último dia e de mais ou menos 2% aqui no dia 13 para a gente ver como é que seriam os dados com um represamento mais ou menos padrão. Então a gente ficaria aqui 404 mil casos no dia 13 e 428 mil casos hoje. Se isso daqui é uma estimativa com base no represamento das últimas semanas. E aí o que isso nos diz? Isso nos mostra que essas 2 semanas, entre o dia 22 e o dia 29 e entre o dia 29 e o dia 6, tiveram um crescimento muito grande. Aqui, olha só, 28 mil casos nessas 2 semanas, 27.900, 28.500. Mas nessas 2 últimas semanas agora, que a gente está fazendo uma estimativa do represamento, parece que com essa estimativa baixou um pouco. A gente chegou aqui no patamar de 24.500 e de 23.800 novos casos nessas 2 semanas. Mas só que isso é considerando um represamento médio. A gente vai ter que esperar algum tempo para esses dados dessas semanas consolidarem para a gente bater o martelo. Mas vamos lá. O que a gente pode dizer? A gente pode observar que no dia 30 de novembro, basicamente 3 semanas atrás, a gente registrou o novo recorde de confirmações no mesmo dia, 6.937 confirmações no mesmo dia aqui no estado. E as médias semanais a gente vê que tiveram essa subida bem forte, né? Essa aceleração, crescimento muito forte até aqui início de dezembro. E nessas 2 últimas semanas parece que deu uma acalmada, mas é muito importante a gente dizer que mesmo com essa acalmada a gente não pode relativizar, porque ainda é uma estabilidade, se for estabilidade, muito alta. Lembra que o auge lá da primeira onda, no dia 7 de agosto, a gente registrava 2.274 casos por dia de média, e agora a gente está na faixa de 3.400, 3.500. E no novo auge até agora, a gente registrou 4.082, é praticamente o dobro, praticamente não, mas é quase o dobro do que a gente registrava no auge da primeira onda. Tá uma onda muito forte, muitos novos casos sendo confirmados agora no estado. Que nem eu já disse, vou repetir só para enfatizar, essas 2 semanas ainda é uma estimativa, pode ser que a situação piore, ou pode ser que a situação melhore também, mas eu acho que o mais provável é que piore do que melhore. Semana que vem a gente vai olhar. Mas enfim, o que mais que a gente pode dizer? A gente está com 381.399 pacientes, entre aspas, recuperados, e as aspas é porque a gente sabe que muitos acabam ficando com alguma sequela, principalmente fadiga, né? Fadiga é a sequela mais comum que eu tenho percebido nos relatos que eu observo. E os casos ativos dessa semana meio que deu uma estabilizada em relação às 3 últimas semanas, até parece que deu um leve decrescimento. Eu me lembro que a gente já chegou muito perto de 40 mil casos ativos, agora a gente está com 38.657. Então, deu uma acalmada. E os óbitos, a gente baixou a nossa taxa de letalidade abaixo de 2%,
Se não me falha a memória, é a primeira vez que isso acontece, mas vamos ver se a gente tem algum motivo para comemorar. E infelizmente a resposta é não, a gente não tem nenhum motivo para comemorar, porque os óbitos não estão diminuindo. A taxa de letalidade diminuiu porque o número de casos está aumentando freneticamente. O número de óbitos está aumentando. Se a gente observar aqui, entre o dia 6 e o dia 13, que são dados já praticamente consolidados, a gente teve 450 novos óbitos, um aumento de 6%. Olha só aqui o aumento relativo, 4%, 4%, 4%, 4%, já não era bom, depois começou a aumentar, 5%, 6%, 6% de aumento em uma semana, 450 novos óbitos em uma semana. Se a gente for fazer uma comparação com as últimas semanas, olha o que aparece. A gente tinha aqui menos de 200 óbitos e agora, semana passada, a gente teve mais do que 400 óbitos. É mais do que o dobro em 6, 7 semanas. É um avanço muito grande, é um crescimento que não está bom, tá bem preocupante esse crescimento. E pior ainda quando a gente compara com o passado. Porque lá no primeiro auge que a gente teve de óbitos, foram 440 óbitos entre dia 27 de julho e dia 3 de agosto. Agora a gente já bateu esse recorde, a gente já não tem mais a semana com maior número de óbitos no passado. A semana com maior número de óbitos no estado foi semana passada. E o pior é que a gente não sabe, esses dados aqui não estão consolidados. Talvez essa semana tenha tido até mais óbitos do que 450. Então é uma tristeza eu falar isso, mas só que nunca antes morreu tanta gente por Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. Essa frase é uma frase triste de dizer, mas é a verdade. Hoje em dia é a semana que mais morreu pessoas por consequência da Covid-19. A letalidade não, porque a letalidade é uma comparação, mas tem muita gente morrendo. É horrível dizer isso e é muito triste para mim trazer essa notícia, mas enfim, é o que os dados nos mostram. Os dados da testagem, então, pessoal, de novo, testagem muito ruim. Positividade 45,9%, é uma positividade assim sem cabimento. A quantidade de testes rápidos e de PCR tá razoável até, né? Tá na média, vamos dizer assim, 80 mil. Eu venho falando que a partir de 120 mil ou mais que a gente tinha que fazer, mas tinha que aumentar principalmente o número de testes PCR. A proporção tá melhor do que já foi, né? Pelo menos essa semana a gente fez mais testes PCR do que teste rápido, mas só que tinha que estar num patamar totalmente diferente. A positividade de 45,9% nos testes dessa semana é inaceitável, inadmissível, é horrível, gente. A gente não tá... A cada 2 casos o que a gente testa, a gente confirma praticamente, né? A gente não está fazendo uma testagem preventiva, a gente só está confirmando suspeitas. Isso daqui não é a maneira de controlar uma pandemia, ainda mais com tudo aberto. Se quer deixar todo o comércio aberto, pode, mas a testagem tinha que estar muito, 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 muito acima disso daqui. Não podia estar uma testagem com positividade de 45,9% no teste PCR. E, bem, semana passada a gente tinha tido 2 regiões com bandeira preta e essa semana não apareceu mais nenhuma bandeira preta no modelo do distanciamento controlado. Eu quero comentar, será que a situação melhorou? E a realidade é que, na verdade, não, a situação não melhorou. Por quê? O que aconteceu essa semana é que essa coluna, que é uma coluna estadual, que diz o número de leitos livres de UTI, não ficou ruim, ficou uma coluna comparativamente boa com a semana passada. Por quê? Porque essa semana se abriram muitos novos leitos de UTI. Então deu uma desafogada, olha só, aumentou em 13% a capacidade das UTIs estaduais, 13,2%. Então deu essa desafogada, nenhuma região ficou com bandeira preta. E imagina aquilo que eu já venho falando desde maio, junho, que enquanto essas 2 colunas não tiverem
preta e vermelha ou preta e preta, é impossível aparecer bandeira preta aqui matematicamente, por causa dos pesos que essas duas colunas têm e da maneira de cálculo. Isso daqui não ter aparecido nenhuma bandeira preta não significa que a situação estabilizou, não significa que a situação está boa. Se a gente observar essa coluna, número de leitos de UTI livre por número de leitos de UTI ocupados por pacientes COVID, ela continua horrível, significa que a gente tem poucos leitos livres em valor absoluto e em todas as regiões. Aqui a gente vê que algumas regiões aumentaram bastante a sua capacidade. Aqui a região centro-oeste aumentou em 73% a capacidade de UTIs da semana passada para essa semana. A região dos vales aumentou em 57%. Então, isso daqui que aumentou a capacidade geral do estado. E foi por isso que a gente teve tantas bandeiras vermelhas. E olha só como a gente já está relativizando. Ah, não teve bandeira preta, então a situação melhorou. Não. O que a gente tem que observar mesmo é que o estado inteiro está em bandeira vermelha praticamente, que é risco alto. Lembra, a bandeira vermelha é igual a um sinal vermelho num semáforo de 3 fases. É para parar. A bandeira preta só aparece quando já passou da hora de parar. A bandeira preta é uma bandeira que, do meu ponto de vista, sempre foi e sempre vai ser, que já problematizou demais, já ficou um problema acima do que a gente poderia lidar. O problema que a gente ainda consegue lidar é a bandeira laranja. Depois, quando chegou em bandeira vermelha, pessoal, já é a hora de tomar atitudes mais sérias, só que essas atitudes não estão vindo. Essa, para mim, é o grande problema das bandeiras vermelhas. Elas não são levadas a sério. Por quê? Porque não chegou na bandeira preta. E quando chegou na bandeira preta, também não se fez muita coisa de diferente. Esse, para mim, é o problema do modelo do distanciamento controlado. Ele não serve para a gente prevenir, ele serve muito mais para a gente tentar remediar e ele só protege assim, vamos aumentar o número de leitos de UTI, porque isso vai melhorar a bandeira da nossa região. Então ele não evita contaminações, ele foca muito no aumento da capacidade hospitalar. Não que isso não seja importante, mas só que só está focando em um lado do equilíbrio que tem que ter. A gente tem que prevenir casos. E se não conseguir prevenir, aí sim a gente aumenta a capacidade hospitalar para conseguir tratar daqueles casos que a gente não conseguiu prevenir. Mas aqui a fase da prevenção está faltando. Como é que se faz prevenção? Com testes, com campanhas de conscientização. Isso é o que está faltando. Tá, pessoal? Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Muito obrigado e até a próxima.